é de iniciativa do Grupo de Pesquisa Ambiente e Desenvolvimento em Saúde Humana. Dá stop lá quando parar daí. Ó, entra no ar. 2, 1. O incrível mundo das evidências. Bom dia, ouvintes! Que bom estar aqui com vocês hoje, neste dia de sábado, no caso, né? Nubladinho, mas friozinho, mas bem caliente, como costuma dizer. Então, hoje mais um momento que nós vamos à busca dessas informações importantes. Estamos aqui, portanto, como já adiantado ou divulgado através das mídias, tentando entender um pouquinho mais sobre essa problemática da sífilis, né, Chapecó. Para isso, nós trouxemos aqui hoje a enfermeira e mestre Sayonara Barimac, e que eu peço para a nossa ajudante aqui, né, a Gabi, apresente o currículo da Sayonara, e na sequência a gente passa a palavra se ela queira acrescentar algo mais no currículo dela. Com certeza, professor. Bom dia, primeiramente a todos os ouvintes, a nossa convidada de hoje, com um assunto super relevante no município de Chapecó. Então, vamos apresentá-la. Ela é Sayonara Vitória Barimac, graduada em enfermagem com ênfase em saúde pública pela UDESC, pós-graduada em saúde pública pela Escola de Saúde Pública Oswaldo de Oliveira Maciel de Santa Catarina, em preceptoria no SUS com o Instituto Sírio-Libanês, Ministério de Saúde. Mestre em enfermagem na atenção primária à saúde pela Universidade do Estado de Santa Catarina, tem experiência na área de enfermagem em saúde pública e em gerenciamento em serviços de saúde. Durante 2018 e 2019, atuou como coordenadora de enfermagem e responsável técnica da enfermagem na rede de saúde municipal de Chapecó. E atualmente coordena o setor de planejamento e educação na saúde da respectiva Secretaria da Saúde. Isto, muito obrigado então, Gabi. Então vamos passar de imediato a palavra para a Sayonara. Então, umas considerações iniciais aí, Sayonara, antes de começarmos a nossa conversa. Bom dia a todos. Inicialmente eu gostaria de agradecer pelo convite, né, e estar trazendo a situação da sífilis no município, né, que foi foco da minha pesquisa, pesquisa de mestrado, né, e por que pesquisar sobre a sífilis? Porque no momento, 2015, ela foi uma problemática muito grande no município e no país, né? E aí a gente resolveu estar fazendo um trabalho para instrumentalizar os profissionais da saúde aqui de Chapecó. Muito bom. Então, esse trabalho do mestrado, né, eu tenho uma certa cumplicidade nele, que eu tive o privilégio de orientá-lo durante o mestrado. Foi uma caminhada, né, bem árdua, aliás, todo mestrado é, para quem já fez já sabe, e uma característica do mestrado profissional que nós temos do curso de enfermagem da UDESC, e que esse curso de enfermagem precisa gerar um produto. Esse não é apenas uma pesquisa, precisa dar um retorno para a comunidade no ambiente de trabalho. Então, o trabalho dela, depois ela vai poder falar mais, né, até hoje está sendo usado esse protocolo para atenção primária no município, para atendimento da população. Mas vamos então ao que de fato nos trouxe aqui. Sayonara, você pode nos falar assim, o que é sífilis e como é feito, como ocorre esse contágio, como a população ela pode ser contaminada, tá, por esse agente infeccioso? Ok, então a sífilis, como o professor bem disse, ela é uma doença sistêmica, né? Ela é causada por uma bactéria, né, chamada Treponema pallidum. Então a forma de transmissão é prioritariamente pelo contato sexual, mas ela também pode acontecer por transfusão sanguínea, né, pelo sangue contaminado, né, pelo contato com lesões em mucosas, né, e também de mãe para filho, né, quando a criança passa ali pelo canal do parto, né, e a gente denomina ela como sífilis congênita. Porém, a maior efetividade dessa doença, ela acontece pela transmissão sexual mesmo, né, em torno de 60%, e quando a pessoa está em estágios iniciais da doença. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela traz que 12 milhões de novos casos dessa doença acontecem no mundo a cada ano, né?
E na região sul do país, desde o ano de 2015, como eu trouxe como uma problemática, né? 2016, entre os anos de 2016 e 2017, ela aumentou de 73,8% para 99,1% números de casos para cada 100 mil habitantes. Isso é muito, tá, pessoal? São dados que, muito além do que se espera entre 44,1 e 58,1, né, que foi no ano de 2015. Então, olha como ela vem aumentando, tá? Isso eu trouxe assim um dado nacional, internacional, para que a gente pudesse pensar, né, nessa doença como uma doença negligenciada, né? É uma doença que foi descoberta em 1500, tratamento efetivo com a penicilina, que depois eu vou trazer um pouquinho mais, ele foi descoberto em 1905 e até hoje, apesar de barato, apesar de fácil o acesso e disponível na rede pública de saúde, nós ainda encontramos uma problemática. Muitas pessoas dizem, meu Deus, mas sífilis não tinha, né, sido erradicada, não havia sumido, mas a partir do ano de 2015 nós tivemos um novo boom, que a gente fala, né, da doença no país também. Uhum. Muito bom. Só lembrando que vocês podem nos acompanhar pelo WhatsApp, fazendo perguntas, né, o WhatsApp da rádio, 41010100. Também pelo site radiocentenario.com.br ou baixando o aplicativo Radiosnet, vocês conseguem nos acompanhar. Da semelhante modo, no YouTube, vocês também poderão deixar suas perguntas ali, questionamentos que trataremos de respondê-los com bom gosto. Especialmente a Sayonara, que é uma expert no assunto. E aqui a gente vai trazer realmente evidências, como o próprio programa já tem por função. Pois então, vamos lá, Sayonara. Mais uma pergunta. Como é possível evitar essa transmissão, portanto? Então, a única, exclusiva forma de evitar a transmissão é o uso do preservativo, tá? Tanto preservativo feminino quanto masculino. Mas nós temos ainda uma cultura na população pela dificuldade de compreensão do uso do preservativo, né? E aí, hoje não se tem mais os grupos de risco que existiam lá em 1980, né? Os grupos de risco, eles não existem. Então, qualquer pessoa que tenha contato sexual sem uso de preservativo pode estar, né, adquirindo a doença, né? E quanto mais parcerias a pessoa tem, né, mais trocas de parceiros, mais a possibilidade de estar sendo infectada. Então, e também no caso de uma gestante, né, a forma de evitar a transmissão para o feto, né, para a criança, é início do pré-natal em tempo, né, logo nos primeiros dias, meses, né, fazer os exames e tratamento adequado quando necessário, né, quando a gestante infectada. Ótimo, perfeito. Realmente é a prevenção, né? Tá, e como se dá essa prevenção no geral? Você citou, por exemplo, várias situações, uso preservativo, de modo geral, né? Mas e a gente pode incluir outros também, porque tem uma questão muito comportamental também envolvida, né, no processo. Porque aquilo lá, o que nos leva, que sabemos que existe um bom trabalho no setor de saúde pública, aqui claro, temos mais questionamentos para falar dos sintomas, a gente vai seguir falando sobre isso, tá? Mas nós temos um excelente trabalho assim, feito pela rede pública, pessoas esclarecidas, a nossa região também, nós olhando todo o índice de desenvolvimento humano, não deixa tanto a desejar, né? Mas o porquê que nós temos esses índices? O que você acha que realmente sai tá? Se me permite fazer essa pergunta, né? Tá? Se me permite fazer, por que você acha então que isso está acontecendo, né? Esses altos índices aqui, o que acontece? Então, professor, como eu coloquei, em 2015, o fator preditivo para o aumento da doença no país como um todo foi a falta da penicilina, que é o medicamento de primeira escolha para o tratamento da doença. Porém, também a gente pode pensar em questões comportamentais, a questão dos preconceitos, né, que a comunidade tem em dizer que eu não vou solicitar exames, né? Ou também
pelo desconhecimento, né? Que pode estar solicitando um exame junto com as suas rotinas na unidade de saúde, né? Testes rápidos também são ofertados, então assim, como eu falei antes, não existe mais grupo de risco, então qualquer pessoa pode ter a doença. E no momento do acesso aos serviços de saúde, eu acho que é importante conversar com o profissional que lhe atende, seja ele médico, enfermeiro, auxiliar, agente comunitário, né, de saúde, e abordar, conversar sobre, que não somente a sífilis, mas também HIV, hepatites, né, que vem acompanhando e a forma de transmissão é a mesma, né, pelo ato sexual, pela transfusão de sangue e objetos contaminados, e estar pedindo, porque muitas pessoas acima dos 40 anos nunca fizeram um exame para saber, né, e já vou adiantar um pouquinho aqui, a doença ela pode se estender por mais de 40 anos, né, então a pessoa ter uma doença em processo de cronificação, né, por conta do não entendimento que pode e deve procurar, né, o serviço de saúde para buscar fazer esse exame, né. A gente tem muitas pessoas aqui, por exemplo, aqui eu trouxe os dados, eu tenho neste ano já 2 pessoas com mais de 80 anos diagnosticadas com a doença que não sabiam, né. Então, porque naquele momento que ela adquiriu a doença, ela não foi em busca de ajuda, não foi em busca da informação. E depois, quando a gente for falar sobre os sintomas, vocês vão perceber que a doença ela é muito, se confunde muito com outras doenças. São sintomas muito brandos, né? E que ela vai evoluindo e a pessoa não vai percebendo, tá? Só para questão de entendimento, mas que o que leva a este aumento da doença não é somente o não entendimento da doença, mas também não procura pelos serviços de saúde, né? E às vezes um pouquinho de preconceito também. Perfeito, né? Você comentou sobre sintomas, falando sintomas, então nos esclareça mais para que a população também possa se monitorar, né? Sabendo quais são os sintomas mais comuns. Claro que tem um processo meio assintomático por vezes, né? Mas os sintomas mais comuns para aqueles que estão com a doença. Ok. Então, para mim falar sobre os sintomas, eu vou ter que esclarecer um pouquinho sobre a evolução da doença, tá? Então, eu vou falando ela passa por 3 estágios principais, tá? E eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. No primeiro estágio, a gente denomina como sífilis primária. O que acontece nesse primeiro estágio? Vai aparecer uma lesão única, principalmente no local do contato. Que local é esse? Geralmente é a genitália, né? E esse estágio, essa lesão única é denominada cancro duro, né? E ela é facilmente confundida com um pelinho inflamado, tá? As mulheres principalmente, né, que fazem depilação, eles dizem, inflamou um pelinho ali na região íntima e eu não percebi, né? E a doença foi evoluindo, né? Essa lesão, então, ela tem um fundo brilhoso, não dói, não coça, não arde e não sai pus, né? Quando o pelo inflamado, ele vai sair pus, né? Essa é a diferença. Então, é importante estar alerta que esse é o primeiro sintoma da doença, tá? Por vezes, como é pelo local de contato, a mulher vai sair dentro do canal vaginal e ela não vai perceber, tá? Como também, às vezes, em mucosa, boca, enfim, né? Pode a pessoa confundir como uma afta, enfim, né? E aí, depois de 21 dias, isso aparece depois de 21 dias do contato, tá? Passado esse período lá, cerca de 2 meses até 6 meses, né? Se não tratado, tá? A gente vai evoluir para o estágio secundário da doença, tá? Que a grande maioria das vezes ela aparece como placas avermelhadas pelo corpo. E não somente a pessoa infectada, mas até o profissional, quando não abre um pouquinho o seu olhar clínico, né, pode compreender como uma alergia, né? E a gente sabe que quem não tem um antialérgico em casa, né, professor, isso deve ter sido tema de alguns assuntos aqui já. Mas toma um antialérgico e por cerca de 4 semanas a alergia some, né? Mas não é uma alergia, né?
é porque mesmo sem tratamento, tanto o estágio primário quanto o estágio secundário, a doença vai como se fosse, a pessoa vai entender como se ela tivesse curado, melhorado, né? O pelo inflamado melhorou, passou uma pomadinha, o pelo inflamado melhorou, tomou um antialérgico, a alergia sumiu, né? E na verdade isso é a evolução natural da doença, ou seja, mesmo que você não tivesse passado a pomadinha, mesmo que você não tivesse tomado o antialérgico, o sintoma ia desaparecer sozinho, tá? E aí essa doença vai ficar em processo de incubação e ela pode se manifestar até 40 anos depois, ou seja, esse é o estágio da sífilis terciária, tá? E o que acontece? Então, essa é a forma mais grave da doença, levando a cegueira, paralisia, doença cerebral, doenças ósseas, tá? Então, apareceu um tumorzinho lá no osso, né? No raio-x. Às vezes a pessoa fica, né, achando que está com câncer, outras doenças, e é a cronificação da sífilis, tá? Doenças cardiovasculares, neurológicas, problemas cardíacos, né? Que isso tudo pode, né, ocasionar em morte. Então, assim, esse processo hoje, com o acesso aos serviços de saúde, com a oferta do tratamento, que não é somente a penicilina, tá? A gente tem outras formas de tratamento, depois a gente vai abordar um pouquinho. Ela diminuiu, tá? Com que as pessoas chegassem à sífilis terciária. Mas vejam que agora, né, como eu coloquei anteriormente, nós temos pessoas idosas, né, com a doença diagnosticada agora há pouco tempo. Ela pode ter adquirido recentemente, né, estar passando por um processo primário ou secundário, mas também essa pessoa pode estar infectada há muitos anos, né, e essa pessoa vem transmitindo, né, a doença desde então. Então, desde do primeiro processo ali de 21 dias após o primeiro contágio, ela já começa a transmitir, tá? Então, por isso da importância de estar procurando fazer exames e, após o tratamento, voltar na unidade e fazer controle, né, laboratorial, para ver se está bem curada e não estar transmitindo mais. Também, outra forma da doença que a gente chama é a neurosífilis, que são manifestações, né, que incluem, inclusive, confusão mental, né, meningite, AVC, que é o acidente vascular cerebral, anormalidades auditivas e oculares, tá? Então, olha quanta coisa que eu citei aqui, que pode ser em decorrência de uma doença tão simples, né, que a pessoa fica fazendo milhões de exames, que a pessoa fica indo ao médico, né, buscando atendimento médico e de enfermagem, e que realmente é algo mais simples de ser tratado, né? Ótimo, você falou agora, comentou sobre o diagnóstico, né? Como é que são esses exames? Eles são invasivos, ou seja, é um exame complicado de fazer? Como é que é? Então, o diagnóstico da doença, ele é muito simples, tá? Quando a pessoa nunca fez tratamento para a doença, que ela não sabe se teve ou não a doença, o nosso primeiro exame de escolha é o teste rápido. É uma picadinha no dedo, tá? Coleta-se 2 gotinhas de sangue e em 5 a 20 minutos a gente tem o resultado, tá? Isso é feito na unidade de saúde, pelo enfermeiro, não precisa agendar consulta, tá? É só buscar a sua unidade de saúde, né, de referência, e solicitar esse exame que o enfermeiro vai estar disponibilizando, fazendo o exame, né? E da necessidade do diagnóstico efetivado, o enfermeiro também pode fazer tratamento. Mas quando a pessoa já teve uma vez, né, a doença, aí qual é a primeira escolha do profissional? Então, é o exame laboratorial, o exame de sangue. Então, vai ser solicitado por esse mesmo profissional, enfermeiro, médico, né? Pode solicitar exame de VDRL e a pessoa volta a fazer coleta, né? Então, depois volta, busca o exame e da necessidade também, tanto um quanto o outro profissional vai fazer o tratamento. No caso da gestante, a gente faz o teste rápido na primeira consulta e mesmo que ela diga, eu já fiz tratamento
ela vai precisar repetir o tratamento, né, inicialmente até que o exame dela esteja pronto, né, que a gente consiga liberar o exame dela. Por quê? Porque quanto antes diagnóstico e início do tratamento, mais chances na cura, na gestante, e menos chances de transmissão à criança, né? Então, assim a gente consegue evitar a sífilis congênita. E bem importante lembrar as mulheres que iniciem cedo o seu pré-natal, tá? Que busquem a unidade de saúde logo da ausência da menstruação para fazer o exame de gravidez, né? E se já souber, né, o resultado, já iniciar o pré-natal para evitar o contágio da doença na criança, que inclusive ela pode levar até a cegueira na criança, né? Lembrando que nós estamos ouvindo o programa O Mundo Incrível das Evidências, uma iniciativa do Grupo de Pesquisa Ambiente e Desenvolvimento da Saúde Humana, da UDESC, e que conta com o apoio cultural da FAPESC. Nós agora faremos uma pequena pausa e retornaremos em breve. Quer uma aguinha? Tornamos a nossa programação, lembrando que esse programa tem o apoio cultural da FAPESC. Queria também deixar aqui um abraço, forte abraço para os amigos que estão na escuta e que nos estimulam, né? Porque nós estamos aqui no sábado de maneira voluntária e faz sentido somente para quem nos escuta. Então, quero deixar um abraço ao meu amigo Bronco, lá do bairro Engenho Brown, que está na escuta, prometo ele está na escuta. Também, professor Ademir, do bairro Engenho Brown, perdão, né, mas bairro Santa Maria, que na outra semana, ele estará aqui presente e falará sobre a história das epidemias, pandemias. Então, nós temos uma atividade bem interessante pela frente. Então, queremos deixar a todos os amigos um forte abraço e vamos seguir nossas atividades aqui conforme prevista. A enfermeira Sayonara, de que maneira é feito esse tratamento? Já falaste sobre penicilina, aí me deixou uma preocupação. Você falou que tivemos uma falta de fornecimento da penicilina e ocorreu um número de casos. Quer dizer, se faltar penicilina, estamos perdidos. Né? Olha que maneira, de que modo nós estamos. Se faltar penicilina, estamos perdidos. Isso é uma questão séria. Quer dizer, a gente depende mesmo do medicamento, não tem jeito. É tão crônica a situação, complexa, que parece que existe um mundo mágico na cabeça das pessoas, que se você não... Elas apostam no medicamento, mas aí faltou o medicamento. Com a palavra, Sayonara. Ok, professor. Então, o tratamento de primeira escolha, como eu falei, é a penicilina benzatina. Porém, a gente tem tratamentos alternativos. O que acontece? A doxiciclina é um tratamento alternativo para a doença, só que ela é um tratamento mais longo. Tem que ter várias tomadas da medicação ao longo do dia, então a pessoa vai esquecendo, né? E ele não tem uma resposta tão rápida, né? Ali diante a bactéria, tá? Como a penicilina. A penicilina, então, ela é feita geralmente, tá? Vou falar de uma forma bem ampla aqui, com 3 doses de aplicação da medicação, tá? Geralmente, às vezes, de acordo com a classificação que o profissional observa ali, no atendimento, ele vai definir se vai ser 2 aplicações, né? Ou 6 aplicações. Por exemplo, 3 dias ele vai aplicar, né? Mas em cada um desses dias são 2 ampolas da penicilina. Então é muito fácil, né? Então eu vou hoje, daqui 7 dias eu volto, faço mais uma aplicação de 2 ampolas e daqui 14 dias eu volto e faço mais 2 ampolas com a penicilina. E com a doxiciclina, então a pessoa leva para casa, vai tomando a medicação, mas tem essa questão do esquecimento, esquece que está tomando medicação, toma um pouquinho de álcool, né? Então, por isso a eficácia não é tão boa quanto a penicilina, né? Então a doença vai cronificando e a resposta, né? Então,
a possibilidade de cura, né, que seria um ponto também a ser abordado aqui, diminui, né, consideravelmente ao passo que eu faço um tratamento inadequado, né. Para a gestante, a única forma de tratamento é a penicilina benzatina, porque ela é o único medicamento que passa a barreira da placenta, né, que alcança e faz o tratamento correto e evita a transmissão para o bebê, tá? E mesmo assim, se tudo der errado, né, e a criança nascer com sífilis, tá? Existe a penicilina cristalina, que a criança fica internada por 10 dias e vai fazer a aplicação por esses 10 dias endovenoso no hospital, né, para tratamento da doença, tá? E depois ela faz acompanhamento ao longo dos 2 anos de vida. Sim, interessante, né? Muito informações bem pertinentes, porque saber que tem que seguir de maneira adequada, né, o tratamento. Eu acho não, né? É um dos grandes problemas a interrupção do tratamento. As pessoas não seguem. Isso vale para todas as doenças, quando se medica, né? Quando é medicado. E aí também evitar as automedicações, muitas vezes. Mas quando existe uma prescrição, especialmente com antibióticos, ela precisa ser seguida à risca, né? Especialmente nessas doenças, nessas infecções aí. Então, mas aquela pergunta, tem cura? Então, tem cura sim, tá? Apesar de ser né, a gente está aqui, até talvez algumas pessoas estejam um pouquinho assustadas, né, quando a gente começa a falar sobre sintomas, falar sobre a cronificação da doença, né? Mas, como eu disse, se tudo der errado, né? Mas hoje a gente já tem um abastecimento novamente da penicilina no país e está disponível nos serviços de saúde. E sim, né, se a pessoa também fizer a parte dela, né, a pessoa que está infectada, fazer o tratamento direitinho, conforme o profissional prescreveu, né, com antibióticos que são, né, a cura sim é possível, né, então dificilmente a gente vai encontrar uma pessoa que fez tudo certinho e não evoluiu para a cura, né, talvez por uma questão de resistência aos antibióticos, mas ela é uma bactéria, apesar de ser, né, evoluir dessa forma, como eu já coloquei aqui, ela é uma bactéria bem sensível, tá, ao antibiótico, ela morre fácil, tá? Mas esse aqui faça o tratamento adequadamente. Você falou de várias maneiras, de pessoas também em faixas etárias, comentou sobre 80 anos, né? Mas só para reforçar o que você comentou, tem algumas faixas etárias mais afetadas, ou como estaria hoje nesse panorama, se dá para reforçar um pouco essa informação? Ok, então assim, eu trouxe alguns dados aqui do município de Chapecó, até para demonstrar, né, como está a nossa situação epidemiológica aqui com relação à doença. Então, apesar de diagnósticos feitos, né, na criança, apesar de diagnósticos feitos na adolescência e em idosos, a população mais afetada é a população sexualmente ativa e também em idade fértil, tá? Então, a faixa etária que mais acontece a doença está em torno dos 20 aos 29 anos, né? Porém, né, seguida dos 30 aos 39, 40 a 49. Nas demais faixas, ela acontece, mas de uma forma menor, tá? O diagnóstico em estágio primário, né, quando mais velha a população, a possibilidade de uma doença mais antiga acontece, tá? Então, aqui entre os 20 e 29 anos, a gente teve em 2021 289 casos dos 715 diagnosticados e notificados à vigilância epidemiológica durante o ano, tá? E no ano de 2022 também é a faixa etária que mais foi registrada, tá? São 87 casos até o momento. Então vejam que dos 196 casos que aconteceram até agora, 87 estão entre 20 e 29 anos, seguido dos 30 aos 39 anos. E aí, algumas pessoas perguntam, tá, mas acontece
acontece mais no sexo feminino, no sexo masculino? Como que é isso? Então, na verdade, o que a gente tem hoje aqui no município registrado, no ano passado, foram 396 homens diagnosticados com a doença e 319 mulheres, apesar de que as mulheres procuram muito mais as unidades de saúde, né? No município a gente já tem o registro exatamente como acontece, né? Mas na literatura internacional, né, nacional e internacional, também vem esses dados como 20 e 29 anos, a grande maioria dos infectados, né? E no sexo masculino, tá? Então ele vem bem coerente com o que os dados internacionais apresentam, tá? Então, mas como as mulheres procuram mais a unidade de saúde, a gente entende que tem muitos homens por aí que não estão sendo diagnosticados. Daí a importância de ações que são feitas ao longo do ano, exemplo do Novembro Azul, né? Que os homens são convidados a virem aos serviços de saúde para fazer os testes rápidos, tá? Então, é importante ressaltar que os homens, quando também da esposa, namorada, gestante, são chamados a fazer os testes rápidos na unidade de saúde e poucos aparecem, né? Então, por quê? Porque a gente tem esse cuidado com a gestante e geralmente está nessa faixa aqui dos 20 aos 29 anos, né, essa população. Então, é bem importante quando as equipes de saúde chamam, né, os parceiros, as gestantes, que eles também procurem a unidade para fazer esses exames, tá? Levem a carteirinha de gestante, acompanhem o pré-natal, certo? Para que também a gente possa ir evoluindo, né? Casos vão aparecer sim, porque tem muitos casos não diagnosticados na comunidade, mas o objetivo é encontrar essas pessoas em tempo e fazer tratamento na fase mais recente da doença, certo? Sayonara, nós temos alguns minutos ainda, mas pelo visto essa nossa discussão não vai se esgotar. Teremos que trazer um novo momento aí para tornarmos esse assunto mais, como é que eu posso dizer, palatável e entendível para as pessoas. E além daquelas informações que nós queremos, é o objetivo desse programa, trazer essas informações necessárias aí, né? Me compete também esse chamamento que nós temos que fazer, trazer outras informações que ajudam a agregar. Recentemente, nós realizamos uma pesquisa entre gestantes em relação a infecções urinárias, que é uma das minhas áreas de pesquisa. E a gente, aquelas entrevistas diretas, né? E que muitas manifestaram, muitas por vezes, não ter um parceiro único, né? Não tem um parceiro único. Assim como também, muitas vezes, os homens não têm um parceiro, uma parceira única. Isso está na nossa sociedade, está posta aí. E essa é uma questão que as pessoas também têm que reger a vida dela longe de nós aqui, fazer qualquer juízo de valor, não é isso, né? Mas temos que entender que são crianças, por vezes, que nascem, né, com sérios problemas. Aí nós vamos discutir sobre sequelas que podem dar às crianças também, sequelas, né? E isso é importante. As pessoas fazem escolhas, mas precisam ter responsabilidades sobre o que pode acontecer, no caso, com crianças, gestantes. Então, rapidamente, nós temos 4 minutos aí, para você poder falar sobre essas sequelas, né, que podem ficar com crianças, que eu acho que é a população mais vulnerável, de modo geral, tá? Por gentileza, então, pode nos adiantar algo aí? Então, a criança, como a gente colocou aqui anteriormente, ela geralmente é infectada pela mãe, né? E quando num tratamento não eficaz, não feito, ou a gestante não tenha voltado, né, em tempo para a unidade de saúde, ou chegou muito tarde e aí não foi possível o tratamento em tempo. E o que acontece com essas crianças, né? Pode acontecer, por exemplo, quando não tratamento da gestante, um aborto espontâneo, tá? Um parto prematuro, né? E quando do nascimento da criança, essa criança pode nascer com malformação, né?
com surdez, né, com cegueira e, inclusive, deficiência mental, tá? Então, são, assim, de uma forma bem genérica, tá? Tem alguns outros sintomas, mas, assim, as formas mais graves da doença, quando da transmissão vertical, que é de mãe para filho, né? E no município a gente tem o ambulatório, né, que faz acompanhamento dessas crianças, que ele fica junto à clínica da mulher. Também ressalto da importância que as mães levem as crianças, né, quando encaminhadas dos serviços de saúde, das unidades básicas de saúde, para fazer acompanhamento até os 2 anos de idade. E no município também a gente tem um comitê que faz a investigação por que essa criança nasceu com sífilis e outras doenças como hepatite, HIV e toxoplasmose, né? Um comitê de transmissão vertical. E nesse comitê a gente discute muitas estratégias para evitar essa transmissão. Mas quando, né, ela acontece, eu trouxe também alguns números aqui para falar para vocês. No ano entre 1º de janeiro de 2021 e o dia de ontem, nasceram 47 crianças infectadas com sífilis, tá? Desses, 31 foram em 2021 e 16 foram no ano, até agora, no ano de 2022, tá? Então, por mais que a gente tenha a oferta desse serviço, né? Mas ainda, né, como a gente colocou para vocês, existe a possibilidade da transmissão vertical. Porque dessas crianças, né, então aqui a gente tinha 307 gestantes nesse período que foram contaminadas. Dessas 47, o tratamento não foi eficaz e nasceram crianças com a doença. Então vejam da importância em estar fazendo, né, o tratamento adequado conforme os profissionais orientam, certo? E também a gestante ter usado a medicação não garante que o tratamento foi efetivo pelo fato de que o parceiro não vem para fazer o exame e eles continuam tendo relação sem uso de preservativo, que daí dá necessidade de usar preservativo até o final da gestação, né? Porque a doença, e também traz outras faixas etárias, população em geral. Ter aplicado a penicilina, a medicação, não quer dizer que eu já não transmito mais. Nosso corpo leva um tempo, né, pelo menos 2 meses, né, para poder eliminar totalmente essa bactéria, tá? Então, que fica ali na corrente sanguínea, enfim. E aí, se a pessoa aplica a medicação e ele em uma semana já está tendo relação sem uso do preservativo, ela corre o risco de se reinfectar e reinfectar o seu parceiro. Isso, interessante. Eu acho que essa é uma questão que a gente sempre traz à tona, né, a temática aí, de que hoje as gestações são mais planejadas, né? Boa parte delas, então é uma escolha também do casal ou da pessoa, quando ela quer, no caso. Então, o que a gente chama de produções independentes, são escolhas da vida, né? Não vamos discutir aqui. Mas quando você faz escolhas, nesse sentido é bom também, então os homens sempre têm essa noção de fazer os exames todos, né? Existe uma privacidade também, uma questão ética muito grande nisso. Procure laboratório particular, se acha que não quer se expor indo ao sistema único, né? Os exames não são caros não, gente. Vamos olhar, no caso, as vantagens. Por que nós estamos falando isso? Porque os números mostram isso. Talvez aquelas pessoas que precisassem nos escutar não estão nos escutando nesse momento. As pessoas estão trabalhando, né? Mas essas informações, para quem tem essa capacidade de retransmiti-las para esses ambientes que muitas vezes a informação não chega, o façam, né? Essa é a ideia, que a rádio ela seja uma forma de levar a informação e essa informação seja replicada, porque, por incrível que pareça, estamos lidando com dados. Aqui são aspectos epidemiológicos, ninguém aqui está falando de algo que na prática não acontece, tá? Mas assim, estamos chegando ao final do nosso programa. Nós, como falamos, vamos convidar a Sayonara novamente para um outro encontro, para trazer mais informações, que porventura tem ficado pendente hoje. É sempre importante retomar nessa Sayonara, porque os números estão aí, né? Oxalá que a gente consiga interferir. E nós queremos pedir ajuda para a nossa Gabi, né? Para a Gabi fazer um rápido comentário sobre datas alusivas
Gabi, que a gente está fazendo o Sayonara cada sábado, está falando as datas como alusivas. No caso, temos uma data hoje e outra amanhã. É de praxe no dia. Vamos lá, Sayonara. Gabi. Então, professor, a gente tem hoje o Dia do Silêncio, que é celebrado anualmente. E o principal objetivo dessa data é conscientizar as pessoas dos males que a poluição sonora provoca, em diversos aspectos, para a queda da qualidade de vida das pessoas, além de consequências físicas. O excesso de ruído também prejudica a concentração e eleva os níveis de estresse. E por esse motivo, então, o Dia do Silêncio convida toda a população a separar uns minutinhos durante o dia e desfrutar de total silêncio. Fazer meditações ou simplesmente estar em um ambiente longe de constantes ruídos que estamos acostumados, né, a ouvir diariamente. Então essas são as propostas do Dia do Silêncio. E para amanhã, Gabi? E amanhã temos o Dia das Mães, que é uma data comemorativa celebrada no Brasil no segundo domingo do mês de maio. E nele é homenageado todo o amor, carinho e dedicação que as mães têm com seus filhos. E essa comemoração foi oficialmente instituída aqui por Getúlio Vargas, em 1932. Mas fala-se que a primeira celebração do tipo foi realizada na década ainda de 1910. Isso. Você quer mandar mensagem para sua mãe, Gabi? Com certeza! Então, né, um feliz Dia das Mães não só a minha, mas a todas as mães desse Brasil, amanhã, e, obviamente, especialmente a minha região. Isso, então um abraço, mãe da Gabi. Sayonara, você é mãe também, né, Sayonara? Sou sim. Tem as filhas que são muito bem educadas, né? Tem uma mensagem para deixar para as mães, futuras mães, gestantes. Então, a gente abordou um pouquinho aqui sobre gestantes, né? Mas eu gostaria de enaltecer, né, essas mulheres, né, que doam parte da sua vida para os seus filhos, né? Parte totalmente, né? Eu digo, porque também sou assim. E especialmente a minha mãe, né? Que é uma pessoa muito especial. Isso, então nós queremos deixar aqui um abraço para todas as mães, né? Para as esposas, para quem não tem mais a mãe, né? Sente falta dela, e para as esposas também, enquanto mães, e a gente que é pai acompanhe esse processo todo, né? De ajudar a criar os filhos, da educação a eles, aquele cuidado do dia, que só a mãe consegue. Então, nada mais justo do que presenteá-las amanhã, né? Um abraço, uma flor, o mais singelo dos presentes como forma de gratidão. O Jean tem algum recado especial para o Dia das Mães? Aí, Jean, quer deixar aí, Jean? Mandar um abraço, aproveitar aqui, pegar o microfone aqui, mandar um abraço para todas as mães aí, para todos os ouvintes do programa, né? O Incrível Mundo das Evidências. Com certeza é uma data muito importante, e meu abraço também a minha mãe, né? Talvez ela está em Curitiba não escutando, mas fica o meu registro aqui, e a todas as mães que estão ouvindo, né? Obrigado. Isso, quero mandar um abraço para minha sogra também, tá? É para minha mãe, tá muito querida aí, tá? Minha sogrinha querida aí, tá? Hoje eu vou conversar com ela, tá? Então é o seguinte, estamos encerrando nossa programação de hoje, lembrando que o Incrível Mundo das Evidências é um programa semanal, sempre das 9 às 10 horas da manhã, aqui nessa rádio muito querida, no bairro Bela Vista, a Rádio Centenário, né? E o nome é alusivo ao Centenário de Chapecó. E, de qualquer forma, nós já deixamos um convite para a próxima semana. A nossa entrevistada será Tatiane Todero. Ela é enfermeira, formada recentemente, mas já está há mais de um ano na Alemanha. Então, eu tenho ela como convidada e nos trará informações de como é o sistema de saúde lá, como as funcionam lá, como é esse processo que acontece lá. Então, gostaríamos que vocês nos acompanhassem nesse próximo sábado. E lembrando que esse programa acontece graças ao apoio cultural da FAPESC. Então, tenham todos um bom sábado e que Deus esteja com todos nós.